Paciente milionário finge estar em coma, mas ao ouvir um segredo de sua enfermeira, fica completamente chocado. Arthur tinha tudo: dinheiro, fama, negócios grandes, imóveis no Brasil inteiro e uma coleção de carros de luxo que fazia inveja, até em piloto de Fórmula 1. Aos 45 anos, ele era o tipo de cara que parecia ter vencido na vida. Mas naquela noite, a coisa virou completamente. Era sexta-feira, já passava das 11 da noite, e Arthur dirigia sozinho, voltando do escritório. Ele costumava fazer isso quando queria pensar ou quando precisava de um tempo longe de casa. Estava dirigindo seu carro preferido, um modelo importado, novo em folha, preto com os vidros escuros. O rádio estava desligado, a cidade quase vazia, só o som do motor preenchendo o silêncio. A estrada que ele pegou era uma via expressa que ligava a cidade ao condomínio fechado onde morava. Quase ninguém passava por ali naquele horário. Tudo estava calmo, o céu limpo, nenhuma previsão de chuva. Só que do nada, tudo mudou. Arthur lembra de um farol alto vindo na direção contrária, muito forte, estourando direto nos olhos dele. Ele tentou desviar o olhar, mas foi tudo muito rápido. Um segundo depois, o carro dele foi jogado para o lado, por outro veículo que apareceu do nada, como se estivesse esperando o momento certo para bater. Foi uma pancada seca, violenta, sem tempo de reação. O carro de Arthur girou na pista e bateu de frente no guardrail. O airbag explodiu, o vidro da frente estourou todo e os faróis apagaram. Dentro do carro, só ficou o barulho da lataria rangendo e o som da respiração pesada dele. Tinha sangue escorrendo da cabeça e o corpo dele estava preso entre o banco e o volante. Ele tentou se mexer, mas os braços não obedeciam direito. A visão começou a ficar turva. Antes de apagar de vez, a única coisa que conseguiu pensar foi na Clara. Ela vinha agindo estranho nos últimos tempos, fria, distante, como se quisesse estar em outro lugar. E por mais que ele tentasse não ligar, aquilo incomodava. Uns 5 minutos depois do acidente, um motorista de aplicativo que passou pela estrada viu o carro amassado e parou. Chamou socorro na hora. Em menos de 10 minutos, chegaram 2 ambulâncias e uma viatura da polícia. A equipe de resgate teve que cortar parte da porta para tirar Arthur de lá. Ele estava inconsciente, com várias fraturas, o rosto coberto de sangue, mas com pulso. Ainda tinha vida ali. No hospital, o clima era de tensão. A equipe médica sabia quem ele era. Não demorou para a notícia se espalhar. Milionário sofre acidente grave, diziam os sites de notícia na manhã seguinte. Repórteres começaram a aparecer na porta do hospital. Helicópteros sobrevoavam o local. O nome dele virou o assunto da cidade inteira. Só que por dentro, o estado era crítico. A pancada tinha causado um trauma forte na cabeça. O diagnóstico: coma induzido. Clara chegou no hospital como se tivesse acabado de receber a pior notícia da vida. Chorava, gritava, dizia que não podia perder o marido. Se jogou no chão, implorou por notícias, abraçou os médicos. Todo mundo ficou com pena dela. Mas o que ninguém sabia, ainda, era que Clara estava longe de ser a esposa desesperada que fingia ser. Por trás do drama, tinha algo muito errado. Enquanto isso, Arthur foi levado direto para a UTI. Tubos, máquinas, monitores apitando sem parar. Os médicos não sabiam quanto tempo ele ficaria naquele estado. Horas, dias, semanas, talvez meses. E mais importante, ninguém podia dizer se ele ia acordar algum dia. O cérebro dele estava muito machucado. O quarto da UTI era sempre o mesmo. Escuro, silencioso, frio. As enfermeiras entravam e saíam fazendo os mesmos procedimentos, dia após dia. Foi aí que Gabriela entrou na história. Enfermeira nova, recém-contratada, discreta, mas muito atenta. Ela ficou encarregada de cuidar de Arthur nas madrugadas, quando o hospital ficava mais tranquilo. Ela não conhecia a história toda. Só sabia que aquele homem rico e poderoso estava ali, imóvel, lutando para viver.
mas alguma coisa chamava a atenção dela. Era como se o quarto dele tivesse um clima diferente. Um silêncio tenso, estranho. E toda vez que Clara aparecia, Gabriela reparava que os sorrisos dela não batiam com os olhos. A cara dela dizia uma coisa, mas os olhos pareciam vazios, frios, e aquilo ficou gravado na cabeça da enfermeira. Arthur, claro, não sabia de nada. Preso num corpo que não respondia, só a mente dele flutuava em algum lugar escuro. Era como estar preso num pesadelo sem fim, tudo apagado, sem controle, sem força. Só que o coração ainda batia, a alma ainda estava lá, e foi nesse ponto que a vida dele virou de vez. O acidente não foi um simples erro de trânsito. Aquilo tinha sido outra coisa, algo planejado. Mas ele só ia entender isso depois, bem depois. Clara chegou no hospital com um vestido preto colado no corpo, maquiagem borrada e um olhar que ninguém sabia se era de dor ou de desespero. Ela entrou correndo na recepção, gritando o nome de Arthur como se tivesse perdido o chão. Chorava alto, abraçava todo mundo, falava com médicos, enfermeiras, até com os seguranças. Dizia que precisava ver o marido, que não podia viver sem ele, que os dois tinham uma vida inteira pela frente. Os funcionários ficaram mexidos com a cena. Uma mulher jovem, bonita, desesperada, implorando para entrar na UTI. A médica de plantão permitiu que ela visse Arthur por alguns minutos. Clara entrou no quarto devagar, com passos curtos, como se o chão fosse desabar a qualquer momento. Lá dentro, se aproximou da cama, pegou na mão dele e começou a chorar de novo. Amor, fica comigo. Por favor, você não pode me deixar, ela dizia com a voz quebrada. Mas quando ficou sozinha no quarto, o choro parou. Os olhos dela se abriram devagar e ficaram fixos no rosto dele, imóvel. Ela passou a mão no cabelo dele, como quem finge carinho, e sussurrou bem perto do ouvido. Tá na hora de descansar, meu bem. Chega de sofrer. Depois, saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Limpou o rosto, ajeitou o cabelo e voltou a interpretar o papel da esposa destruída. Passou horas sentada na recepção, com os olhos vermelhos e o celular sempre escondido, entre as mãos. Não desgrudava do aparelho nem por um segundo. Parecia que esperava uma ligação, ou alguém. No dia seguinte, ela voltou para o hospital logo cedo, com uma bolsa enorme e uma garrafinha de café. Disse que ia ficar o dia inteiro ao lado do marido. E ficou mesmo. Entrava e saía do quarto dele o tempo todo. Perguntava pelos remédios, pelos exames, fazia 1000 perguntas para os médicos. Todo mundo achava bonito ver aquela mulher tão dedicada, tão presente. Mas o que ninguém sabia é que aquele teatrinho todo tinha outro motivo. Gabriela, a enfermeira da madrugada, começou a notar alguns detalhes que não batiam. Clara chorava quando tinha gente por perto, mas quando achava que ninguém estava olhando, o rosto dela mudava. O olhar ficava seco, duro, quase gelado. E de vez em quando achava que estava sozinha no quarto, ela falava baixinho perto do ouvido de Arthur. Frases que não combinavam em nada com o que dizia para os outros. Você era tão esperto, mas caiu direitinho. Gabriela fingia não ouvir, mas cada vez que aquilo acontecia, ela ficava com um nó no estômago. Tinha alguma coisa errada naquela mulher. O tipo de coisa que não dá para provar com palavras, mas que o instinto sente. Clara começou a controlar tudo. Escolhia quais médicos podiam atender Arthur, revisava os horários das visitas, pedia cópia dos exames. Dizia que era para garantir que o marido recebesse o melhor tratamento, mas no fundo, era para manter o controle da situação. Ela não queria surpresas, nem perguntas demais. Em casa, Clara levava uma vida diferente. Enquanto no hospital interpretava o papel da esposa fiel, no condomínio onde morava, ela passava as noites em festas discretas, jantares escondidos e ligações longas com um tal de Vinícius, que ninguém da família conhecia. Sempre com o celular no modo silencioso. Sempre na calada da noite.
Os empregados da casa comentavam entre si. Clara parecia mais aliviada depois do acidente. Não chorava nos quartos, não parava para olhar fotos antigas, não ficava sozinha em silêncio, como seria esperado de uma mulher em luto. Pelo contrário, ela ria no celular, pedia vinho caro, marcava salão e comprava roupas novas pela internet. No hospital, a história era outra. Ela levava flores para o quarto, tirava foto da mão de Arthur e postava nas redes sociais com legenda: "Ainda espero por você". Os seguidores se comoviam. Milhares de comentários, mensagens de apoio, gente chorando junto com ela. Mas tudo ali era encenação. Ela fez questão de mandar reformar o quarto do hospital. Colocou cortinas novas, um difusor de lavanda, pediu que instalassem uma televisão na parede, como se ele pudesse assistir alguma coisa. Trouxe um porta-retratos com uma foto dos dois, de uma viagem antiga. Era tudo para manter o personagem. Só que o tempo foi passando, e as visitas diárias começaram a diminuir. Clara ia ficando mais impaciente. Passava menos tempo ao lado do leito e mais tempo no celular. Começou a perguntar para os médicos sobre a possibilidade de desligar os aparelhos. Dizia que não queria ver o marido sofrendo, mas sempre deixava escapar alguma coisa, uma frase mal colocada, um olhar cansado demais. "Doutor, o senhor acha que ele pode acordar mesmo? Não seria melhor deixar ele descansar?" A pergunta não foi feita só uma vez, e cada vez que ela insistia nisso, Gabriela ficava mais incomodada. A enfermeira sentia que Clara estava esperando o pior, e não o melhor, como se torcesse para que o marido não voltasse mais. E numa dessas tardes em que ela achava que estava sozinha no quarto, com o celular colado no ouvido, Clara disse uma frase que mudou tudo. "Meu amor, fica tranquilo, ele não vai acordar mais." Gabriela estava no corredor, mexendo nos registros, e ouviu. Congelou. Ficou parada, sem reação, tentando entender se tinha ouvido certo. A voz de Clara estava baixa, mas firme. E o jeito como ela disse aquilo não era de alguém com medo. Era de alguém com certeza. Naquela noite, Gabriela não dormiu. Ficou revendo a frase 1000 vezes na cabeça. Será que era só um desabafo? Será que Clara estava falando de outra pessoa? Ou será que ela tinha mesmo feito alguma coisa com o marido? O pior é que ninguém suspeitava. Nem os médicos, nem os amigos de Arthur, nem os seguidores de Clara na internet. Todo mundo achava que ela era a esposa perfeita. Só que Gabriela sabia que não era. E agora, ela precisava decidir o que fazer com aquilo. O celular de Clara vibrava, sempre no modo silencioso. Nunca tocava. Nunca fazia barulho. Era como se ela tivesse medo de alguém ouvir. Mesmo dentro de casa, ela andava com o aparelho colado no corpo, como se fosse parte dela. Trancava a tela rápido, saía do aplicativo, disfarçava o sorriso. E quando atendia, a voz dela mudava. Ficava doce, leve, quase infantil. Era um tom que Arthur nunca tinha ouvido antes, mas que agora era reservado para uma única pessoa: Vinícius. Ninguém sabia direito quem ele era. Nem os amigos mais próximos de Clara tinham ouvido esse nome antes. Não aparecia nas redes sociais, não frequentava eventos, não era visto em festas. Mas nas conversas escondidas entre os dois, dava para sentir que ele tinha mais espaço na vida dela do que o próprio marido. Eles se falavam o tempo todo. De madrugada, no fim da tarde, dentro do carro, no banheiro do hospital, no quarto da mansão. Era uma relação intensa, perigosa, cheia de promessas e cobranças. Vinícius era um cara novo, cerca de 10 anos mais jovem que Clara. Bonito, corpo em forma, tatuagem no braço, cabelo sempre arrumado. Não trabalhava com nada fixo. Dizia que era empresário, mas ninguém nunca viu loja, escritório, nada. Vivia em apartamentos alugados, trocava de carro a cada 2 meses e se vestia como quem tinha dinheiro. Só que o dinheiro dele não era dele. Pelo menos não todo. Clara conheceu ele num evento da empresa de Arthur, 2 anos antes do acidente. Ele trabalhava com um fornecedor terceirizado,
um serviço qualquer de som e iluminação. Foi um bate-papo rápido, uma troca de olhares e pronto. Depois daquilo, ela começou a procurar desculpas para vê-lo de novo. E ele, esperto, percebeu, rápido, o que podia ganhar com aquilo. No começo, era só um caso, mas o tempo foi passando, e o jogo virou. Vinícius não era burro. Sabia que estava com uma mulher casada, rica, cheia de acesso a tudo, e percebeu que Clara não queria só diversão. Ela queria fugir da vida que levava. Queria liberdade, queria grana, e queria alguém que desse isso para ela. Eles começaram a se encontrar em hotéis fora da cidade, em motéis escondidos, em apartamentos alugados só para isso. Ela bancava tudo. Pagava aluguel, dava cartão, presente caro, e em troca recebia atenção, carinho e um plano. Um plano perigoso. O primeiro a falar em se livrar de Arthur foi ele. Uma noite, depois de uma briga entre Clara e o marido, ela apareceu no apartamento de Vinícius chorando, dizendo que não aguentava mais aquela vida. Foi aí que ele jogou no ar. E se ele não estivesse mais aqui? Clara riu nervosa na hora, achou que era brincadeira. Mas ele não estava brincando. Voltou no assunto no dia seguinte, e no outro. Até que os dois começaram a pensar sério nisso. Não era para ser uma morte direta, nada violento. Eles queriam algo que parecesse acidente. Algo que não deixasse pistas. E o que aconteceu meses depois foi exatamente isso. Um carro surgindo do nada, numa estrada vazia, empurrando Arthur direto para a morte. Pelo menos era o que eles achavam. Depois do acidente, Vinícius sumiu por alguns dias. Ficou quieto, esperando notícias. E quando soube que Arthur tinha sobrevivido, mas estava em coma, ele ficou furioso. Como assim ele ainda está vivo? Você me disse que seria rápido. Clara tentou acalmar, dizendo que o médico tinha dado poucas chances de recuperação, que o estado era grave e que era questão de tempo. Mas ele não aceitava. Começou a pressionar. Queria garantias. Não queria ficar esperando eternamente. Tinha medo que tudo desse errado. Gabriela ouviu uma dessas conversas sem querer. Era noite. Ela estava indo buscar um remédio na farmácia, do hospital, quando viu Clara encostada perto da escada de emergência, falando no celular com alguém. A voz dela estava diferente, mais baixa, quase irritada. E a frase que ela disse ficou martelando na cabeça da enfermeira. Amor, fica tranquilo, ele não vai acordar mais. Gabriela não sabia com quem ela falava, mas dava para perceber que era com alguém íntimo. Alguém que confiava nela. Alguém que esperava uma resposta. Ela voltou para o corredor em silêncio, sem ser vista, e ficou pensando se devia contar para alguém. Mas quem ia acreditar? Era só uma frase. Sem nome, sem contexto, sem prova. E se ela estivesse errada? Enquanto isso, Vinícius começou a dar sinais de impaciência. Passou a mandar mensagens mais agressivas, dizendo que Clara precisava agilizar as coisas, resolver logo essa situação, porque ele não ia ficar esperando para sempre. Tinha medo que Arthur acordasse, desconfiasse de algo e acabasse descobrindo tudo. Clara tentava manter o controle, mas estava cada vez mais nervosa. O plano que parecia tão seguro antes agora estava virando uma bomba relógio. Ele queria que ela convencesse os médicos a desligar os aparelhos, que forjasse uma decisão médica baseada em compaixão, que se livrasse de Arthur de vez. Mas Clara tinha medo. Não era tão simples assim. Existia família, advogado, imprensa. E o pior, ela não sabia quem mais estava prestando atenção. Porque, agora, sem que ela soubesse, Gabriela estava. E mais gente começaria a reparar. Porque um segredo assim nunca fica escondido por muito tempo. Desde o dia em que ouviu Clara dizendo aquela frase no celular, Gabriela não foi mais a mesma. Aquilo ficou grudado na cabeça dela como um eco que não ia embora. Meu amor, fica tranquilo, ele não vai acordar mais. Ela ouviu com clareza. A voz era da esposa do cara que estava em coma na cama 07 da UTI. O tom era seguro, quase como se estivesse falando de algo já resolvido.
Não parecia alguém com medo. Era alguém com convicção. Gabriela tentou fingir que não era nada. Tentou seguir o turno como sempre, verificar pressão, checar remédios, anotar temperatura, mas sua cabeça não parava. Começou a observar mais. E quanto mais prestava atenção, mais notava o jeito estranho de Clara. O carinho forçado, as palavras decoradas, o olhar que só era triste quando tinha alguém por perto. Naquela noite, ela voltou para casa diferente. Largou a bolsa no sofá, tirou os sapatos e sentou na beirada da cama. Nem ligou a TV. Ficou ali, olhando pro nada. O marido dela, Felipe, percebeu que tinha alguma coisa errada. Tá tudo bem no hospital? Ele perguntou, enquanto fechava a geladeira. Mais ou menos. Ela respondeu sem dar muitos detalhes. Mais ou menos como? Gabriela ficou quieta. Pensou se devia contar. Pensou no tamanho da coisa que tinha ouvido. Era uma suspeita pesada. Não era qualquer coisa. Não era um erro de remédio, um paciente agitado, uma reclamação de acompanhante. Era algo grande, algo perigoso. Mas e se fosse só paranoia? E se tivesse interpretado errado? E se Clara estivesse só desabafando com alguém? Ela resolveu não falar por enquanto. Nem com o marido, nem com ninguém do hospital. Mas no dia seguinte, chegou mais cedo para o plantão. Queria ficar no corredor quando Clara chegasse. Queria ver o comportamento dela, sem que ela soubesse que estava sendo observada. Clara apareceu por volta das 3 da tarde. Saltou de um carro preto, com salto alto, vestido novo e uma expressão de "estou sofrendo". Passou pela recepção cumprimentando todo mundo. Trazia uma sacola com suco, revista e um casaco, como se fosse cuidar do marido com todo amor. Do mundo. Mas Gabriela viu o olhar dela mudar quando pensava que ninguém estava reparando. Ela olhava para o celular mais do que olhava para o marido. E quando entrou no quarto, a primeira coisa que fez foi trancar a porta. Aquilo era fora do comum. Ninguém trancava a porta de UTI. Mesmo com pacientes inconscientes. Gabriela esperou uns segundos. Depois bateu na porta com um motivo qualquer. Verificar o acesso venoso. Trocar um soro. Qualquer coisa. Clara demorou para abrir. E quando abriu, estava com o rosto meio assustado. Mas logo sorriu, como se nada tivesse acontecido. Gabriela entrou no quarto fingindo normalidade. Mexeu nas anotações da prancheta, conferiu os equipamentos, mas no fundo queria ver se achava algo fora do lugar. O celular de Clara estava em cima da mesinha, virado para baixo. Ela não desgrudava do aparelho por mais de 2 segundos. Enquanto Gabriela ajustava a bomba de infusão, escutou Clara dizendo em voz baixa: "Se ele acordar, eu tô ferrada." A frase foi jogada no ar, sem contexto. Clara achava que estava falando só para si mesma. Mas Gabriela ouviu. Fingiu que não. Ouviu. E aí teve certeza. Aquilo não era viagem da cabeça dela. Tinha algo podre ali. Durante o intervalo do plantão, Gabriela se trancou na sala dos funcionários e ligou para uma amiga que também era enfermeira, mas em outro hospital. Era alguém de confiança. "Amiga, escuta. Se você ouvisse a esposa de um paciente dizer que ele não vai acordar mais, como se estivesse contando com isso, o que você faria?" A amiga ficou em silêncio por uns segundos. "Eu chamaria o médico responsável, ou a direção. Isso é grave, Gabi. E se eu estiver entendendo errado? Se eu estiver julgando uma mulher que só tá desesperada? E se você estiver certa? E for algo maior, você vai conseguir dormir com isso?" A pergunta bateu forte. Gabriela sabia que não ia conseguir dormir direito enquanto não fizesse alguma coisa. Mas não podia sair acusando ninguém, só com base em frases jogadas. Precisava ter certeza. Precisava de provas. Demais. Ela começou a agir, discretamente. Mudou os horários de algumas visitas. Ficava mais tempo perto do quarto. Anotava o que via, o que ouvia. Quando Clara chegava, ela fazia questão de estar por perto. Começou a prestar atenção em cada palavra, em cada ligação, em cada gesto. Uma tarde, Clara recebeu uma ligação no corredor
e andou até a varanda lateral do hospital para atender. Achava que ninguém estava ouvindo. Mas Gabriela, com o celular no bolso, deixou o gravador ligado e ficou dobrando lençóis do lado de fora da rouparia, onde dava para ouvir bem. A médica disse que ele ainda está estável, não tem nada piorando. Clara falava com voz irritada. Mas você não precisa se preocupar. Ele continua imóvel. Não tem reação nenhuma. Pausa. Eu já falei que vou resolver. Mas eu não vou fazer isso sozinha, Vinícius. A gente combinou outra coisa. Gabriela sentiu o corpo arrepiar. Ela sabia. Era o nome do amante. E agora ela tinha certeza que Clara não estava esperando Arthur melhorar. Ela contava com a morte dele. Planejava isso com outro homem. Naquela noite, Gabriela não dormiu. De novo. Só que dessa vez não era por dúvida. Era por medo. Porque agora ela tinha certeza do que estava acontecendo. E não sabia o que fazer. Com isso, o monitor fazia aquele som repetitivo, marcando os batimentos de Arthur. Era como o tic-tac de um relógio sem ponteiros. Na cama, ele seguia do mesmo jeito. Olhos fechados, rosto inchado, tubos por todos os lados. Parecia desligado do mundo. Mas por dentro, alguma coisa estava se mexendo. Uma parte dele, lá no fundo, estava acordando. Lentamente. Como se a mente dele tivesse preso embaixo d'água, tentando subir para respirar. Gabriela fazia o mesmo turno havia semanas. Chegava, checava os sinais vitais, ajustava os equipamentos, limpava o rosto dele com cuidado. Ninguém mais tratava Arthur daquele jeito. Para os outros, ele era só mais um paciente em coma. Mas para ela, era mais que isso. Era alguém que precisava de ajuda. E mais ainda, era alguém em perigo. Naquela noite, o hospital estava mais silencioso que o normal. Era feriado, poucos funcionários, corredores vazios. Clara não tinha ido. A equipe estava reduzida e Gabriela estava sobrecarregada. Mas fazia questão de passar no quarto dele toda hora. Quase 2 da manhã, ela entrou de novo. A luz do quarto estava baixa. O clima era estranho, pesado. Quando foi medir a pressão, ela sentiu um leve movimento no braço dele. Parou. Achou que era coisa da cabeça dela. Repetiu o gesto. De novo, um leve tremor nos dedos. Ficou olhando para a mão dele como se estivesse vendo um fantasma. Depois, correu para checar os olhos. Pegou a lanterninha, acendeu e apontou direto na pupila. Pela primeira vez em semanas, a pupila reagiu. O coração de Gabriela quase pulou para fora. Ela ficou parada por uns segundos, olhando para ele, tentando entender. Arthur mexeu a cabeça, bem devagar, como se tentasse sair de um pesadelo. A boca dele se abriu um pouco, o lábio tremendo. A respiração mudou, mais pesada, mais consciente. Ele estava voltando. Arthur. Ela chamou, baixinho, com a voz embargada. Você tá me ouvindo? Ele não respondeu com palavras, mas os olhos abriram. Lentos, vermelhos, pesados. Mas abriram, olharam para ela, como se tentassem entender onde estavam, o que estava acontecendo. Gabriela segurou a mão dele, com força, emocionada. Tá tudo bem? Você tá seguro? Eu tô aqui. Arthur piscou. Tentou falar, mas não conseguiu. A garganta estava seca, presa. Era como se tivesse esquecido como se fazia aquilo. Gabriela pegou uma gaze, molhou com água, passou nos lábios dele. Calma, não precisa falar agora. Você só precisa saber que tá vivo. E eu vou cuidar de você. Arthur fechou os olhos, de novo, mas dessa vez não era coma. Era cansaço. A mente dele estava funcionando. Ele estava lá, presente. Gabriela saiu do quarto com o coração acelerado. Podia correr até a sala médica e avisar os doutores. Podia chamar a equipe inteira. Era o que qualquer um faria. Mas ela não fez. Sentou num banco do corredor, respirou fundo e lembrou da última frase que ouviu de Clara. Se ele acordar, eu tô ferrada. Ela entendeu na hora.
Se Clara soubesse que ele acordou, ia surtar. Ia tentar fazer alguma coisa. Era cedo demais para expor isso. Arthur precisava de tempo. Precisava entender tudo o que estava acontecendo. E ela precisava falar com ele. Contar o que tinha descoberto. Era arriscado, mas era o certo. No dia seguinte, Arthur acordou de novo. Desta vez com mais força. Olhou fixo para Gabriela, moveu a mão e tentou de novo falar. Conseguiu soltar um som, fraco, quase um sussurro. Onde? Eu tô. Gabriela se aproximou, aliviada. No hospital. Você sofreu um acidente, Arthur. Ficou em coma por semanas. Ele olhou ao redor, como se tentasse puxar alguma memória. Ela continuou. Eu sou a Gabriela, enfermeira. Tô cuidando de você. Arthur piscou devagar. Depois de um tempo, tentou mexer a boca de novo. Clara. Gabriela hesitou. Sentou na beirada da cama. Arthur, tem uma coisa que eu preciso te contar, mas é pesada. E eu não sei como você vai reagir. Ele só encarou ela. Como se dissesse, fala. Ela respirou fundo. Eu ouvi sua esposa. Vi ela várias vezes aqui. E ela não tá aqui por amor, Arthur. Ela quer que você morra. Os olhos dele arregalaram um pouco. Não dava pra dizer se era surpresa, choque, raiva ou tudo junto. Ele tentou falar algo, mas não saiu nada. Gabriela continuou. Ela fala com um homem o tempo todo. Um tal de Vinícius. É o amante dela. Eu ouvi uma ligação. Ela disse pra ele que você não ia acordar mais. Que tava tudo sob controle. Eu juro, não tô inventando nada. Arthur ficou em silêncio por um tempo. Depois, fechou os olhos. Não era sono. Era dor. A dor de juntar as peças. Algo dentro dele já sabia. Clara estava diferente. O jeito dela, o afastamento, a frieza. Agora fazia sentido. E doía. Muito. Preciso não pensar, ele disse com esforço. Gabriela entendeu. Tudo bem, mas me escuta. Não conta pra ninguém que você acordou. Principalmente pra ela. Não, ainda. Você precisa ganhar tempo. Entender tudo. Eu tô com você, Arthur. Eu vou te proteger. Ele olhou nos olhos dela. Pela primeira vez, desde que acordou, ele acreditou em alguém. Gabriela apertou sua mão. Firme. Com força. A partir de agora, a gente tá jogando no mesmo time. Arthur passou as primeiras horas acordado, olhando fixo pro teto. A cabeça latejava, o corpo pesava e a garganta ardia como se estivesse cheia de areia. Mesmo assim, ele não pedia nada. Não chamava ninguém. Só respirava fundo e pensava. As palavras da enfermeira ficavam rodando na cabeça dele sem parar. Ela quer que você morra. E o nome daquele homem? Vinícius. Nunca tinha ouvido antes, mas agora era como uma sombra que grudava em tudo. Gabriela entrava no quarto de tempos em tempos, sempre com a mesma cara calma, mas por dentro, ela estava em alerta o tempo todo. Fingia que estava cuidando de um paciente desacordado, mas agora era diferente. Ela sabia que ele estava ali, ouvindo tudo, sentindo tudo, e ele confiava nela, mesmo sem ter dito com todas as letras. No terceiro dia desde que ele acordou, ela chegou com uma pasta de exames e se sentou perto da cama. Preciso saber até onde você está conseguindo entender, disse baixinho, sem olhar diretamente para ele. Arthur virou os olhos devagar na direção dela e mexeu os dedos. Era o sinal que eles tinham combinado. Um dedo para sim, 2 para não. Ela sorriu aliviada. Tá comigo mesmo, né? Um dedo. Ótimo. Então vamos organizar isso juntos, Arthur. Você precisa recuperar sua força. Vai demorar um pouco, mas a cabeça tá funcionando. E isso já é meio caminho andado. Ela colocou a pasta no colo e ficou ali, como se estivesse falando com qualquer outro paciente. Mas o tom era sério. Eu não tenho provas para levar para a polícia. Não ainda. O que eu tenho é o que eu vi, o que eu ouvi
e a minha intuição. E eu te juro, ela não quer te ver de pé outra vez. Arthur mexeu a mão com mais força. Tentou falar, mas não saiu nada. Ela segurou sua mão com calma. Eu sei. Você quer entender tudo. Mas vai devagar. Me escuta primeiro. Gabriela explicou tudo. Cada detalhe que tinha percebido nas últimas semanas. As ligações escondidas. As frases soltas. O nome do amante. Os pedidos dela para os médicos sobre descansar, Arthur. Ela contou até do dia em que ouviu a frase no corredor. Fica tranquilo, ele não vai acordar mais. Cada palavra que ela soltava era como uma facada nova no peito dele. Não doía só o corpo, doía o orgulho, a confiança. A vida inteira construída ao lado de alguém que agora queria ver ele morto. Arthur fechou os olhos. Ficou assim por alguns segundos. Depois levantou um dedo. Ela entendeu na hora. Você quer saber por que eu tô fazendo isso? Ele repetiu o gesto. Um dedo. Gabriela respirou fundo. Porque eu sei como é ser enganada. Eu vivi um relacionamento em que o cara dizia que me amava, mas me traía com a vizinha. Eu só descobri porque vi uma mensagem dele na tela do carro. E quando confrontei, ele disse que a culpa era minha. Que eu dava espaço demais. Que eu era fria. Ela riu, sem graça. Eu não sou perfeita, Arthur. Mas desde aquele dia, eu prometi que nunca mais ia fingir que não vi o que estava na minha frente. E eu vi o que sua mulher tá fazendo. E isso não é só traição, é crime, é covardia. Ele olhou para ela de um jeito diferente agora. Como se enxergasse alguém que ele não conhecia, mas precisava por perto. Gabriela levantou, foi até a porta, conferiu se o corredor estava vazio, depois voltou. Eu falei com a chefe de enfermagem e pedi para continuar com seus cuidados. Só eu, para manter o padrão. Eles compraram a ideia porque você tá em coma ainda, né? Ela piscou. Só que a gente precisa ser rápidos, discretos e espertos. Se Clara perceber que você acordou, ela pode tentar outra coisa. E dessa vez pode não dar tempo. Arthur moveu a cabeça levemente. Foi difícil, mas ele conseguiu. Era um sim, claro. Ela sorriu. A gente vai sair dessa. Mas você precisa confiar em mim completamente. Nenhum movimento precipitado. Nada de chamar ninguém. Só eu e você. Até a hora certa. Ele levantou um dedo de novo. Quer saber qual é o plano? Ela puxou a cadeira, se aproximou ainda mais e falou bem baixinho. Primeiro, manter o disfarce. Ela não pode saber que você voltou. Segundo, eu vou tentar gravar as conversas dela com o tal Vinícius. Já consegui uma vez. Quero mais. Terceiro, a gente vai falar com o advogado da sua confiança. Mas ele precisa vir aqui escondido. Sem Clara saber. Arthur fechou os olhos, concordando. Quando abriu, tentou articular algo com os lábios. Demorou. Mas saiu uma palavra quase sem som. Nome. Gabriela entendeu. Ele queria saber o nome completo do homem. Vinícius Duarte. Pelo que entendi, ele se apresenta como empresário. Mas nunca vi ele aqui. Ela é cuidadosa. Sempre fala com ele por telefone. E só em lugares escondidos. Nunca fica perto de câmeras. Arthur pareceu digerir aquela informação. Fechou os olhos de novo, como se algo dentro dele tivesse acendido. Alguma lembrança. Algum pedaço da história, que agora fazia sentido. Gabriela ajeitou o travesseiro dele, baixou um pouco a luz e ficou mais 1 minuto parada ao lado da cama. Você precisa descansar, mas me promete que vai continuar fingindo. Ele moveu um dedo. Ela sorriu, mas por dentro estava preocupada. Porque sabia que a qualquer momento Clara podia aparecer. E se ela desconfiasse de qualquer coisa, o jogo mudava. E eles não podiam errar. O quarto seguia em silêncio, só com o som do monitor cardíaco marcando o ritmo da vida que tinha voltado. Arthur continuava imóvel, olhos fechados, respiração controlada. Mas por dentro, a cabeça dele estava a 1000. Não era mais o mesmo homem, que entrou ali em coma. Agora ele sabia da traição. Sabia do risco.
sabia do nome do outro. E o principal, sabia que estava sozinho numa guerra que ninguém imaginava que estava acontecendo. Clara apareceu no fim da tarde, como sempre. Maquiada, bem vestida, cabelo escovado. Chegou sorrindo para a recepcionista, trouxe flores, comentou alguma coisa sobre o trânsito. Um teatro ensaiado. Subiu para o quarto com passos leves, bolsa pequena pendurada no ombro, celular na mão. Gabriela já tinha avisado Arthur, em código, que ela vinha. Ele estava preparado. Assim que ela entrou no quarto, o cheiro do perfume dela tomou o ambiente. Um cheiro doce, forte, que ele conhecia muito bem. Mesmo com os olhos fechados, ele sabia que era ela. Clara se aproximou da cama devagar, colocou as flores num canto e puxou a cadeira. Sentou do lado dele como fazia sempre. Fingiu carinho. Passou a mão no braço dele com cuidado, ajeitou a coberta, ficou alguns segundos em silêncio. Depois soltou um suspiro longo, pesado. Arthur, você não faz ideia do quanto tá sendo difícil tudo isso. Ela deu um sorriso sem graça, como se estivesse com saudade. Como se ainda amasse. Como se tudo ali fosse real. Os médicos dizem que você não vai acordar. Mas eu tô aqui, tá? Todo dia. Porque mesmo que ninguém acredite, eu ainda me importo com você. Arthur continuou quieto, respirando fundo, segurando tudo. O celular dela vibrou. Ela tirou da bolsa, olhou a tela rápido e atendeu sem levantar da cadeira. Oi, amor. Arthur abriu os olhos por uma fresta minúscula. Só o suficiente para enxergar. Mas manteve o corpo imóvel. Agora não dá para falar muito. Tô aqui no hospital. Ela falou, olhando pro rosto dele. Tô do lado dele, como sempre. O silêncio do outro lado da linha durou só alguns segundos, mas foi o suficiente para Arthur entender. Era ele, o tal do Vinícius. Claro que ele não vai acordar, ela disse, baixando um pouco a voz, mas ainda assim audível. Já te falei isso. Os médicos disseram que o cérebro dele tá comprometido. Nem reação ele tem. Arthur queria gritar. Levantar da cama, agarrar ela pelo braço e perguntar se era verdade mesmo que ela estava dizendo. Tudo aquilo. Mas ele não se mexeu. Continuou no papel do homem apagado. Era a única forma de ouvir tudo. De ter certeza. A gente precisa ter paciência, amor. Você acha que eu não tô sofrendo com isso? Clara dizia, com aquela voz doce, falsa. Mas é só esperar mais um pouco. Depois que tudo acabar, a gente vai viver do jeito que sempre sonhou. Arthur sentiu o estômago virar. Eu já falei com o advogado, tá? Ele disse que assim que tiver o atestado de morte cerebral, a gente pode dar entrada no inventário. Eu fico com tudo, não vai ter contestação. Ele não tem filhos. Só tem um primo chato que nem fala mais com ele. Ela parou, riu baixinho. Relaxa, Vinícius. Confia em mim. Eu sei o que tô fazendo. Eu sou a esposa. Tudo é meu por direito. O silêncio que veio depois foi mais pesado do que qualquer palavra. Arthur fechou os olhos de novo. Sentiu uma raiva tão forte que o corpo inteiro tremeu por dentro. Mas não podia estragar tudo. Tinha que manter a pose. Fingir que não ouviu, que não sabia. Clara desligou o celular e ficou alguns segundos parada, olhando para ele. Você era esperto, Arthur. Sempre foi. Mas errou ao achar que eu estaria do seu lado para sempre. Ela levantou, ajeitou a blusa, pegou a bolsa e olhou para ele uma última vez. Descansa, tá? Você merece. Saiu do quarto andando devagar, como se tivesse acabado de dar um beijo de despedida num grande amor. Mas na verdade, ela estava saindo com a certeza de que estava vencendo, assim que a porta se moou. Fechou. Gabriela entrou. Tinha ficado no corredor, escutando atrás da porta com um gravador ligado no bolso. Ela olhou para Arthur e foi direto até a cama. Eu ouvi tudo. Tá gravado. Arthur abriu os olhos devagar. A expressão dele era outra. Não era mais só dor, era firmeza. Raiva contida.
determinação. Eu ouvi, ele falou com dificuldade. Gabriela assentiu, com o coração batendo forte. Eu imaginei. Agora a gente tem prova. Agora a gente pode começar a agir. Arthur respirou fundo. Tentou levantar o braço, mas o corpo ainda estava fraco demais. Mesmo assim, a cabeça estava clara. E ele sabia exatamente o que queria fazer. Gabriela encostou a cadeira perto da cama. E agora? Ele respondeu com voz baixa, mas firme. Agora, ela vai pagar. Arthur passou a noite sem dormir. O corpo ainda estava fraco, mas a cabeça dele parecia um motor ligado no máximo. Cada palavra que Clara falou no telefone voltava com mais força. Ele não vai acordar. Eu fico com tudo. A gente vai viver do jeito que sempre sonhou. Essas frases eram como agulhas entrando, uma por uma. Ele não sabia dizer se doía mais pelo susto, pela traição ou pela certeza de que quase morreu sem nem imaginar o que estava acontecendo. Mas agora ele sabia de tudo e não ia deixar barato. No começo da manhã, Gabriela entrou no quarto com uma bandeja de café e o gravador escondido no bolso da calça. Tava tensa, mas Arthur estava com um olhar diferente, mais calmo, focado. Era o olhar de quem tinha tomado uma decisão. A gente vai dar o troco, ele disse, com a voz ainda baixa, mas firme. Gabriela sentou ao lado da cama. Como? Arthur respirou fundo. Do jeito certo, sem escândalo, sem correria. Sem dar chance de defesa, ela ficou quieta, esperando. Primeiro, ninguém pode saber que eu acordei. Só você. Nem os médicos, nem a chefia, nem ninguém da equipe. Se algum deles perceber, a gente perde o efeito surpresa. Você consegue segurar isso? Consigo, ela respondeu na hora. Ótimo. Segundo, preciso falar com meu advogado. O Álvaro. Mas sem que a Clara saiba. Tem que ser pessoalmente. E tem que ser aqui dentro do hospital. Gabriela pensou por uns segundos. Posso tentar. Mas como a gente vai explicar a presença dele aqui sem levantar suspeita? Arthur sorriu de canto. A gente não explica. Ele entra como visita comum. Você cuida disso? Cuido. E preciso também de um telefone. Seguro. Nada ligado ao meu nome. Gabriela levantou, pegou o celular dela no bolso, mas ele negou com a cabeça. Não. Esse pode estar sendo monitorado. Ela tem acesso a mais coisa do que você. Imagina. Quero um chip novo em um aparelho que nunca foi usado. Compra no centro, à vista, e traz direto para mim. Só eu e você vamos saber que ele existe. Gabriela anotou tudo num papel pequeno. Sabia que agora não dava para errar. Cada passo precisava ser no escuro, com o pé leve. Um deslize, e Clara poderia perceber. E se percebesse, o jogo acabava. E o que você vai fazer com o advogado? Arthur olhou para o teto, pensativo. Vou mexer no testamento. Gabriela arregalou. Os olhos. Sério? Sério. Ela tá contando que vai herdar tudo quando eu morrer. Ela mesma disse. Tá tão certa disso que nem pensou na possibilidade de eu ter mudado alguma coisa. Vou tirar ela da linha direta. E mais, vou incluir cláusulas que travam qualquer movimentação dela até segunda ordem. Isso dá tempo. E dá poder. Ele completou. Com o advogado do meu lado, posso começar a puxar o fio. Descobrir o que mais ela e esse tal de Vinícius andaram fazendo. Quero saber se ele tá usando dinheiro meu. Se ela transferiu algo. Se tem conta fantasma. Tudo. Gabriela ficou em silêncio por alguns segundos. Você acha que ela pode tentar de novo? Arthur respirou fundo. O olhar dele ficou sério. Eu não acho. Eu tenho certeza. Ela assentiu com a cabeça. Senti eu mesmo. No fim da tarde, Gabriela foi até o centro da cidade e comprou o celular como ele pediu. Aparelho simples, sem aplicativos, sem rastros. Um chip novo, comprado em dinheiro, registrado no nome de ninguém. Deixou tudo dentro de uma sacola de pão de padaria
e entrou no hospital fingindo que era só mais um lanche qualquer. Entregou o pacote para Arthur sem dizer nada. Ele entendeu na hora. Escondeu tudo na gaveta da mesa de cabeceira, bem no fundo, debaixo de um monte de papéis e panfletos médicos. Agora falta o Álvaro, ele disse. Gabriela puxou o papel com o nome e número do advogado e foi para o corredor, já com um plano em mente. Ligou de um telefone público que ficava perto da sala de descanso dos funcionários. Quando ele atendeu, ela explicou tudo com calma. Não contou sobre o coma. Só disse que era uma funcionária próxima e que Arthur precisava vê-lo pessoalmente, que era urgente, que era sobre a segurança dele. O advogado, desconfiado, hesitou. Mas no fim, topou. Confirmou que iria no dia seguinte, no primeiro horário da tarde. Gabriela voltou para o quarto e deu o recado. Arthur fechou os olhos e respirou fundo. Tá começando. No dia seguinte, às 2 em ponto, Álvaro chegou no hospital com cara de poucos amigos, terno escuro, maleta na mão. Gabriela o recebeu na recepção, assinou como se fosse uma visita normal e levou até o quarto de Arthur. Quando entrou e viu o cliente acordado, Álvaro quase deixou a maleta cair. Meu Deus, você tá acordado, vivo e pronto para lutar, Arthur respondeu com a voz ainda rouca. O advogado fechou a porta, se aproximou da cama, abaixou o tom. Ninguém sabe disso? Só você e ela. Arthur apontou com os olhos para Gabriela. E assim vai continuar. Arthur contou tudo, sem esconder nada. A traição, as ligações, a tentativa de matar, a gravação, o plano e o risco de Clara tentar de novo. Álvaro ouvia tudo em silêncio, mas o rosto dele mudava a cada detalhe. Eu quero mudar o testamento, tirar ela de tudo, bloquear qualquer ação dela em meu nome. E preciso que isso seja feito hoje. O advogado assentiu, firme. Vai ser feito. Também quero levantar tudo sobre o tal do Vinícius Duarte. Quem é? O que faz? Se tem alguma conexão com minhas empresas ou com Clara. Preciso saber de onde esse cara veio. Eu conheço gente que pode descobrir isso rápido. E depois disso, Arthur parou por um segundo, encarando os dois. A gente parte. Para a segunda fase. Gabriela olhou para ele com o coração na mão. Que fase? Fazer ela cair na própria armadilha. O clima no hospital parecia o mesmo de sempre. Enfermeiros indo e vindo, médicos atualizando prontuários, familiares entrando, nas visitas com cara de cansados, seguranças tomando café na portaria. Mas, dentro do quarto de Arthur, a tensão era outra. Ele e Gabriela já estavam no meio de um plano que só eles sabiam. O advogado tinha vindo. O Novo Testamento já estava sendo preparado. E o celular escondido na gaveta tinha virado a única linha direta entre Arthur e o mundo real. Tudo parecia controlado. Até que um novo personagem apareceu. O nome dele era Gustavo, Dr. Gustavo, médico experiente, uns 50 e poucos anos, bem falante, simpático, daqueles que todo mundo no hospital conhece. Estava afastado por um tempo por causa de um problema de saúde na família, mas tinha voltado naquela semana para retomar os atendimentos. E, por coincidência, ou não, foi colocado justamente na ala onde Arthur estava internado. No começo, parecia só mais um médico voltando ao trabalho, mas Gabriela sentiu de cara que tinha algo estranho. No segundo dia de volta, Gustavo apareceu no quarto de Arthur com um jeito diferente dos outros médicos. Ele não tratava Arthur como um paciente em coma qualquer. Ele falava com ele como se estivesse testando alguma coisa. E aí, grandão? Ainda aí dentro, né? Tanta gente torcendo por você. Ele disse sorrindo, enquanto mexia nos equipamentos. A vida é uma caixinha de surpresas. Gabriela estava do lado, anotando os sinais vitais, e ficou desconfiada. O tom do médico era leve demais, quase irônico, como se estivesse provocando. Depois que ele saiu, Arthur olhou para Gabriela e mexeu os dedos. Um dedo. Sim,
Você também achou estranho? Ela perguntou baixinho. Mais um dedo. Sim, de novo. A partir daí, os dois começaram a prestar mais atenção em tudo que envolvia o Dr. Gustavo. No café da manhã, Gabriela ouviu 2 enfermeiras comentando que ele tinha passado muito tempo conversando com Clara no corredor 2 dias antes. Disseram que estavam rindo juntos, que pareciam íntimos. Uma até brincou. Se eu não soubesse que ela é casada, achava que estavam flertando. Mas Gabriela sabia que aquilo não era charme, era conexão. E conexão demais nunca é só coincidência. Naquela noite, depois do fim do expediente, Gabriela ficou escondida num canto do estacionamento só para observar. Queria ter certeza. E teve. Viu Gustavo saindo do hospital, indo direto pro carro. E viu Clara entrando no carro dele 5 minutos depois. O carro ficou parado por quase 1 hora no escuro. Não dava para ouvir o que diziam, mas dava para entender o que aquilo significava. Ela voltou pro hospital tremendo. Entrou no quarto de Arthur. Fechou a porta e contou tudo. Arthur, tem coisa errada. O Dr. Gustavo tá envolvido. Ele e a Clara têm alguma coisa. Arthur apertou a mão dela com força. Não disse nada. Só ficou com os olhos fixos num ponto da parede, como se o cérebro estivesse processando tudo a 1000 por hora. No dia seguinte, Gustavo voltou ao quarto. Mais uma vez com aquele sorrisinho falso, cheio de segundas intenções. Oi, Dr. Arthur. Eu sei que você não pode me ouvir, mas tô aqui mesmo assim. Sabe como é, rotina médica? Tem que monitorar tudo direitinho. Ele se aproximou, deu uma olhada rápida nos aparelhos, depois ficou um tempinho a mais do lado da cama, como se esperasse alguma reação, como se estivesse testando Arthur. A vida é frágil, né? Um segundo tá tudo bem, no outro, acabou. Por isso é bom deixar tudo em ordem. Testamento, documentos. Nunca se sabe. Gabriela entrou bem na hora. A presença dela cortou o clima. Posso ajudar, doutor? Não, só estava passando para checar. Tudo tranquilo com nosso paciente, né? Sim, dentro do esperado. Ele sorriu e saiu. Gabriela se virou para Arthur. Ele tá tentando arrancar alguma reação. Ele sabe que tem alguma coisa estranha. Arthur mexeu a mão. 2 dedos. Não sabe tudo ainda, mas desconfia. E ali os dois entenderam. Tinham que agir mais rápido. Porque agora não era só Clara e o amante. Tinha outro jogador no tabuleiro. Um jogador com acesso total. Aos remédios, aos relatórios, aos laudos. Um médico. Arthur pegou o celular escondido, com as mãos trêmulas, e digitou uma mensagem simples para Álvaro. Tem outro envolvido. Médico. Nome. Gustavo. Preciso investigar. A resposta veio rápida. Vou puxar tudo sobre ele. Cuidado. Isso muda o jogo. Gabriela passou a dormir menos ainda. Começou a fazer plantões dobrados só para ficar por perto o tempo todo. A cada visita de Gustavo, ela anotava o horário, o comportamento, o que ele mexia. Deixava o gravador ativado, escondido atrás do monitor do leito. E numa dessas visitas, pegou algo importante. Gustavo atendeu o celular dentro do quarto, sem perceber que estava sendo gravado. Sim, tá do mesmo jeito. Mas a enfermeira anda muito em cima. A gente tem que acelerar isso logo. Se ele acordar, tudo vai pro ralo. Silêncio. Eu já disse, é só uma dosagem errada. Ninguém vai desconfiar. Gabriela congelou quando ouviu. Voltou correndo, ouviu o áudio inteiro com fone e quase não acreditou. Gustavo estava planejando matar Arthur. Com uma dose errada. Com calma. Disfarçado. Sem rastros. Ela entrou no quarto, trancou a porta e mostrou o áudio para Arthur. Ele ouviu com os olhos arregalados, respirando fundo, lutando contra a raiva. Ele vai morrer, Arthur disse com a voz rouca, cheia de dor e fúria. Gabriela se ajoelhou do lado dele. A gente não vai deixar. Agora eu juro por tudo. Ele não toca em você. Arthur acordou com o rosto virado pro lado, como se ainda estivesse em coma.
mas a cabeça dele estava mais ativa do que nunca. Estava escutando cada passo, cada som no corredor, cada vez que a maçaneta se mexia. Depois do que ouviu de Gustavo no celular, ele não conseguia mais fechar os olhos sem imaginar o que podia acontecer se abaixasse a guarda. A morte agora não era só uma hipótese. Estava ali, do lado da cama. Vestida de jaleco branco. Gabriela passou a madrugada planejando junto com ele no escuro. Luz apagada, voz baixa, tudo calculado. O plano era simples. Arthur ia fingir uma piora grave. Ia ficar com os olhos bem fechados, respirar mais devagar, parar de responder até para Gabriela. Ela ia alterar os registros como se o estado clínico dele tivesse piorado de verdade. Pressão caindo, batimentos irregulares, risco de falência. Isso ia fazer Clara se mexer. E com ela, o Dr. Gustavo. Eles sabiam que aquela dupla não ia perder uma chance dessas. Gabriela chegou mais cedo no hospital. Mandou o recado pro advogado. Plano em andamento. Prepare-se. Depois, passou na sala da chefia e avisou que o paciente da cama 07 estava apresentando queda nos sinais. Nada muito grave, mas fora do padrão. Padrão que só ela sabia como manipular. Os gráficos estavam lá, com pequenas alterações. O suficiente para chamar a atenção. O suficiente para Clara se sentir segura de novo. No fim da tarde, Clara apareceu. Veio arrumada demais para alguém que dizia estar preocupada. Vestido justo, maquiagem perfeita, salto alto. Assim que chegou no quarto e viu Arthur imóvel como... Antes, suspirou aliviada. Ainda dormindo. Ela disse como se estivesse falando sozinha. Mas não estava. Gabriela estava no corredor, ouvindo tudo de longe com o gravador ativado no bolso. Clara ligou o celular e discou. Oi, sou eu. Sim, tá tudo igual. A enfermeira disse que ele piorou. Eu acho que tá perto de verdade. Pausa. Sim, Gustavo. Vai entrar hoje à noite. Disse que é o momento certo. Mais uma pausa. A gente vai sair dessa. Te prometo. Gabriela ouviu cada palavra e anotou o horário certinho. Mandou um áudio rápido pro advogado. Eles vão agir hoje. Gustavo deve tentar algo no turno da noite. Arthur recebeu a mensagem em silêncio. Só confirmou com um movimento leve de dedo. Às 9 da noite, o hospital estava quase vazio. Plantão reduzido, corredores silenciosos. Gabriela fingia estar cansada, cabeça baixa, mexendo nos relatórios. Mas ela estava ligada em tudo. Cada passo, cada ruído. Às 9h20, Gustavo apareceu. Boa noite, ele falou sorrindo. Boa noite, doutor. Gabriela respondeu fingindo normalidade. Vim só dar uma olhada rápida no nosso paciente. Tá tudo aí na prancheta. Os sinais estão mais fracos desde ontem, mas estáveis por enquanto. Ótimo. Vou dar uma passada lá. Gustavo seguiu pelo corredor. Gabriela esperou ele entrar no quarto. Contou mentalmente até 10. Pegou o celular escondido na mochila, ativou. O aplicativo de câmera escondida colocou no bolso do jaleco com a lente para fora e foi atrás. Quando entrou no quarto, Gustavo estava com as costas viradas para a porta. Mexia em alguma coisa na gaveta de instrumentos. Arthur continuava de olhos fechados, imóvel. Precisa de ajuda? Gabriela perguntou fingindo inocência. Não. Só tô organizando uns materiais. Coisa rápida. Ele disfarçou, pegou uma seringa com um líquido claro e colocou numa bandeja de metal. O rótulo estava virado para baixo. Gabriela viu. O que é isso? Ah, é só uma dose de reforço do sedativo. Ele tá agitado internamente. A equipe achou melhor manter ele. Bem tranquilo, mas não tem isso na prescrição. Gustavo olhou para ela sério. Eu autorizei. Pode anotar depois. Gabriela sentiu o estômago embrulhar. Aquilo era a tentativa. A tal dose errada. Era agora. Ela se aproximou, tirou a bandeja da mão dele com cuidado. Doutor, você não pode aplicar nada que não esteja no prontuário. É protocolo. Ele forçou um sorriso. Gabriela, vamos cooperar. Eu sei o que tô fazendo. Eu também. Ela pegou a seringa, olhou direto nos olhos dele e disse: Isso aqui vai ser analisado no laboratório agora.
E você vai ter que explicar. Porque tentou aplicar sem autorização. Gustavo gelou. Você tá me acusando de quê? Tentativa de homicídio. Nesse momento, 2 seguranças entraram no quarto, junto com Álvaro, o advogado, que já tinha preparado tudo com antecedência. Ele gravava com o próprio celular. Tudo tá registrado, Dr. Gustavo. O que você ia aplicar. O que você disse no telefone. Vai ser entregue pra polícia agora. Gustavo tentou sair, mas foi impedido. Começou a gritar, dizendo que era um absurdo, que tudo era mentira, que não sabia de nada. Arthur abriu os olhos. Pela primeira vez, ele falou com força, olhando direto nos olhos do médico. Você errou ao me subestimar. Gustavo empalideceu. Não conseguiu responder. Ficou parado, suando, enquanto os seguranças o levaram para a sala de administração. Álvaro foi atrás, com a gravação na mão. Gabriela olhou para Arthur com os olhos cheios de emoção. Deu certo, ele respirou fundo. Agora só falta ela. 2 dias depois da tentativa de Gustavo, o hospital ainda estava em clima estranho. A direção tentou abafar o caso. Disseram que o médico foi afastado por questões de conduta e que iam apurar tudo internamente. Mas o burburinho nos corredores era outro. Enfermeiros cochichando, médicos com cara de quem sabe demais, funcionários desviando o olhar. Todo mundo já tinha sacado que o caso era maior do que parecia. Só Clara não sabia de nada. Ela continuava achando que Arthur estava ali, largado na cama, desligado da vida. Achava que Gustavo tinha dado o tal jeito e que em poucos dias tudo ia ser resolvido. Herança, inventário, liberdade. Só que não fazia ideia que Gustavo estava sendo investigado pela polícia e que Arthur não só estava acordado, como tinha virado o jogo. Gabriela ficou em alerta o tempo todo. Dormia pouco, vigiava cada visita, trancava o quarto por dentro. Qualquer movimentação estranha, ela mandava mensagem pro advogado. E agora que Gustavo tinha sido tirado da jogada, era hora de partir pro próximo passo: mexer com o dinheiro. Arthur sabia que Clara ia tentar meter a mão na herança assim que o laudo de morte cerebral fosse liberado. E para isso, bastava mais alguns dias. Por isso, pediu que Álvaro voltasse ao hospital o mais rápido possível. Dessa vez, não seria uma visita escondida. Seria oficial. Na manhã daquela quarta-feira, Álvaro apareceu no hospital com um envelope, grosso embaixo do braço. Vestia terno escuro, camisa fechada até o pescoço, óculos de leitura pendurados na gola. Cara de quem estava pronto para encerrar um ciclo e começar outro. Subiu direto para o quarto de Arthur, onde Gabriela já esperava. O quarto tinha sido preparado para parecer o mais comum possível. Cama arrumada, luz natural entrando pela janela, monitor cardíaco marcando ritmo tranquilo. Quando Álvaro entrou e viu Arthur sentado, encostado nos travesseiros, mais firme que da última vez, ele sorriu. Você tá melhor. Firme e com raiva. A combinação perfeita. Arthur respondeu, sem tirar os olhos do envelope. Trouxe tudo. Álvaro se sentou ao lado da cama e abriu a papelada. Eram documentos que tratavam da mudança completa do testamento. Clara estava oficialmente fora de qualquer direito automático sobre os bens. Arthur havia nomeado outro responsável direto, um primo distante, mas de confiança, e colocou cláusulas que bloqueavam movimentações financeiras em caso de morte suspeita. Isso vai segurar qualquer tentativa de acesso ao seu patrimônio, Álvaro explicou. E também permite que a gente acione uma auditoria nas contas do seu CPF. Assim a gente pode descobrir se ela movimentou algum valor sem autorização. Arthur balançou a cabeça devagar. Ela movimentou. Eu tenho certeza. E se tiver mesmo, a gente pega ela por roubo, além de tentativa de homicídio. Isso muda o jogo de vez. Gabriela se aproximou. E ela não faz ideia de nada? Ainda não, Álvaro respondeu. Mas vai saber em breve. Arthur encarou os dois e disse: Eu quero que ela saiba. Gabriela estranhou. Como assim? Quero que ela receba a notícia da mudança do testamento. Oficialmente. Na frente de todo mundo. Sem aviso. Álvaro concordou com um sorriso.
Quer jogar com a surpresa? Exato. Ela vai achar que tá assinando o início da fortuna. E vai descobrir que não tem mais nada. Gabriela arregalou os olhos. Isso vai ser um choque. E é só o começo. Arthur respondeu. Álvaro organizou os papéis, pegou uma caneta e Arthur assinou tudo ali mesmo, com a mão ainda trêmula, mas firme o suficiente para deixar a marca dele. Aquilo era mais do que uma assinatura. Era um recado. Clara achava que estava 2 passos à frente. Agora, ela estava sendo ultrapassada sem nem perceber. No dia seguinte, Álvaro entrou em contato, com ela por mensagem, fingindo que ainda cuidava das coisas normalmente. Clara, precisamos conversar sobre os procedimentos do testamento do Arthur. Pode vir até o hospital amanhã? Ela respondeu em 2 minutos. Claro. Que horas? 14 horas. Arthur ficou sabendo de tudo. Pediu para Gabriela deixá-lo impecável pro encontro. Tomou banho com ajuda, fez a barba, trocou o avental por uma camisa simples e calça de pijama. Queria estar acordado, de pé, ou mais perto disso, quando ela entrasse. Queria ver a cara dela. Queria ver o susto, o medo, a vergonha. No dia seguinte, 15 minutos antes das 2, Gabriela trancou o quarto com Arthur lá dentro e foi esperar Clara na recepção junto com Álvaro. Ela chegou no horário, como sempre. Elegante, maquiada, com aquele jeito de quem já esperava sair dali vitoriosa. Boa tarde, disse sorrindo. O Arthur está estável, mas vamos direto ao assunto. A sala está preparada, Álvaro respondeu, sério. Clara seguiu os 2 até uma sala reservada do hospital, onde já tinha uma mesa, 2 cadeiras e a papelada em cima. Achou estranho a presença de uma funcionária da administração sentada, no canto, mas não questionou. Achou que era parte do protocolo. Álvaro sentou, abriu os documentos e entregou uma folha para ela. Aqui está a versão atualizada do testamento. Por exigência da própria família, todas as alterações foram registradas oficialmente ontem. Clara pegou a folha com tranquilidade. Começou a ler com o mesmo sorrisinho confiante de sempre. Mas à medida que os olhos corriam pelas linhas, o rosto dela foi mudando. A testa franzida, a boca apertada, a mão tremendo. Isso aqui tá errado, ela disse. Álvaro respondeu calmo. Não está. Foi atualizado diretamente com a assinatura do Arthur. E foi tudo registrado em cartório. Mas ele não pode ter assinado. Ele tá em coma. Silêncio. Gabriela olhou para ela firme. Não tá mais. Clara virou para ela confusa. Como assim? Ele tá acordado. Desde antes de Gustavo tentar matar ele. E ele sabe de tudo. O chão sumiu debaixo dos pés dela. Literalmente. Ela ficou sem reação. Travada. Sem saber o que fazer. Álvaro levantou. Clara, você perdeu. E ainda nem sabe o quanto. Clara saiu da sala com o rosto branco. Não falou. Nada. Não chorou. Não gritou. Não se explicou. Só pegou a bolsa e foi embora andando rápido, sem olhar para trás. Mas o que ninguém percebeu naquele momento é que ela não foi embora para desistir. Foi embora para pensar, para planejar. E, principalmente, para tentar o que ainda restava, a última cartada. Ela passou o resto do dia sumida. Não respondeu mensagens, não ligou para ninguém, nem mesmo pro tal do Vinícius. Mas estava longe de aceitar a derrota. Sentou no banco de trás do carro, ligou o ar gelado no máximo e ficou ali por horas, olhando pro nada. A cabeça dela estava um redemoinho. O que Arthur tinha feito? Como ele tinha acordado e ela não percebeu? Como ele conseguiu mudar tudo tão rápido? E por que ninguém avisou? Aquilo só podia ser armação. Só podia. À noite, ela apareceu no hospital. Chegou sem maquiagem, sem salto, sem o sorriso de sempre. Tava com cara de choro, mas os olhos ainda brilhavam de raiva. Passou direto pela recepção, foi até a ala da UTI e pediu para ver o marido. É visita de emergência, ela disse. Eu preciso conversar com ele.
Só eu e ele. A recepcionista ficou desconfiada, mas como Clara ainda tinha status de esposa, liberou. Gabriela, que estava de plantão naquele momento, viu tudo pelo monitor da segurança. Quando percebeu que Clara estava indo até o quarto sozinha, correu até a enfermaria, pegou o celular escondido e ligou para Arthur direto. Ela tá vindo, sozinha. Não deixa ela te encostar. Arthur já estava preparado. Desde o momento em que ela descobriu que ele estava acordado, sabia que ela ia tentar alguma coisa. E agora, mais do que nunca, ela era perigosa. Clara entrou no quarto devagar. Fechou a porta atrás de si com calma. Trancou. O quarto estava com luz baixa. Só a iluminação. Do corredor passando pela fresta da porta de vidro. Arthur estava sentado, meio inclinado, com o rosto sério, esperando. Ela parou em frente à cama. Ficou olhando para ele por alguns segundos. Depois falou. Então era verdade. Você acordou mesmo. Ele não respondeu. Só ficou olhando. Frio. Você não me avisou. Não me deu nem chance de explicar. Arthur ergueu as sobrancelhas, como quem diz. Explicar o quê? Eu sei que parece horrível, tá? Mas você não entende. Eu tava sufocando, Arthur. Aquela vida, aquela rotina... Era tudo aparência. Você não me via mais. Não me tocava mais. Eu me sentia invisível. Ele respirou fundo, ainda sem dizer nada. Eu conheci o Vinícius num momento em que eu estava sozinha. Ele me deu atenção, me ouviu, me fez sentir viva de novo. E sim, eu pensei em fugir, em largar tudo. Mas eu nunca... Ela hesitou. Nunca quis te matar de verdade. Arthur mexeu a cabeça como se fosse rir, mas não riu. Foi só uma ironia discreta no canto da boca. Clara deu 2 passos mais perto da cama. A gente ainda pode resolver isso. Você pode reverter tudo. Eu não quero o dinheiro, só quero recomeçar. Sair daqui. Recomeçar do zero, com dignidade. Você pode me dar isso. Arthur finalmente falou seco. Você teve escolha. Várias. E escolheu tentar me apagar. Ela baixou a cabeça, depois levantou de novo, e o olhar dela mudou. Não era mais o da mulher arrependida. Era o olhar de quem percebeu que não tinha mais nada a perder. Então é assim? Você vai me jogar na cadeia? Você se jogou sozinha. Ele respondeu. Ela meteu a mão na bolsa num movimento rápido. Arthur se assustou, achando que era uma arma ou alguma seringa como a de Gustavo. Mas o que ela tirou foi um frasco pequeno, transparente. Líquido, dentro. Rótulo arrancado. Se você acha que vai sair por cima, tá enganado. Eu vou acabar com isso agora. Arthur apertou o botão do lado da cama. Era o alarme escondido, ligado direto à enfermaria. Não dá mais tempo, Clara falou desesperada. Eu não vou deixar você ferrar com a minha vida. Ela correu até ele com o frasco aberto, tentando jogar o conteúdo dentro no soro. Mas antes que encostasse, a porta foi arrombada. Gabriela entrou correndo com 2 seguranças. Um deles agarrou Clara pelo braço e puxou com força para trás. O frasco caiu no chão e o líquido escorreu pelo piso branco. Clara esperneava, gritava. Ele armou tudo! É mentira! Ele fez isso para se vingar! Ele quer me destruir! Arthur olhou direto nos olhos dela. Você já fez isso sozinha. Gabriela se abaixou, pegou o frasco com um pano e colocou dentro de um saco plástico. Entregou direto para Álvaro, que apareceu segundos depois com a polícia. O plano estava montado. Tudo tinha sido previsto. Até o último ataque. Clara foi levada do hospital algemada. Chorava, gritava, mas ninguém acreditava mais. Nela. Nem ela mesma. Arthur ficou sentado em silêncio, olhando para o corredor vazio. Gabriela encostou do lado dele. Acabou? Ainda não, ele disse. Ainda tem o outro. O corredor do hospital estava calmo de novo. A confusão tinha passado. Clara estava presa, o frasco tinha sido recolhido, e os relatórios da perícia estavam em andamento. A polícia já tinha começado a puxar o histórico dela, do Vinícius e do médico Gustavo.
A verdade parecia estar toda exposta, mas não estava. Tinha uma peça que ainda não encaixava, um buraco que Arthur não conseguia ignorar. Mesmo com a adrenalina da prisão de Clara, ele não conseguia parar de pensar numa coisa: o Vinícius. Quem era esse cara? De onde veio? Como entrou tão fácil na vida dela? Por que ela confiava tanto? Por que arriscou tudo por ele? Arthur pediu para falar com Álvaro de novo. O advogado apareceu no fim da tarde, com o rosto cansado, terno amarrotado e um maço de papéis na mão. Temos avanço sobre o tal do Vinícius Duarte, ele disse, entrando direto no quarto. Arthur ajeitou o travesseiro nas costas e fez sinal para ele continuar. O cara não é quem diz ser. Se apresenta como um empresário, mas não tem empresa registrada, não tem histórico profissional claro. Mudou de cidade 3 vezes nos últimos 5 anos. Tem passagens por estelionato, furto e uma acusação antiga de agressão. Arthur já esperava algo assim, mas o que vinha depois mudou tudo. E tem mais. O sobrenome dele, Duarte, é o mesmo da mãe do Gustavo. Arthur travou. Como assim? A gente puxou os registros. A mãe de Gustavo, antes de casar, se chamava Vera. Duarte. E Vinícius é registrado como filho de Vera, mas o pai não consta no sistema. Só tem uma certidão de nascimento simples, sem nome do pai. Arthur ficou em silêncio. Álvaro continuou. E sabe o que é mais estranho? Gustavo começou a bancar o aluguel de um apartamento em nome de terceiros há 2 anos. Endereço? O mesmo onde Vinícius mora hoje. A ficha caiu com um baque seco na cabeça de Arthur. Ele encarou Álvaro. Depois olhou para Gabriela, que também estava no quarto e já tinha entendido. Eles são pai e filho? Tudo indica que sim. Arthur ficou sem palavras por alguns segundos. O corpo dele deu até uma leve tremida. A traição de Clara já era algo pesado. Mas agora, entender que o médico envolvido na tentativa de matar ele era pai do cara com quem a mulher dele o traía e tramava a morte. Isso era outro nível. Então, isso tudo começou antes dela, antes do acidente. Arthur falou com a voz baixa. Muito antes. Gustavo conheceu a Clara anos atrás. Não temos certeza de como se aproximaram, mas é bem provável que tenha sido ele quem plantou ela na sua vida. Gabriela levou a mão à boca surpresa. Você acha que foi tudo armado desde o início? Álvaro olhou para os dois e respondeu com firmeza. A Clara pode ter se envolvido emocionalmente com o Vinícius. Pode até ter acreditado que estava no controle. Mas ela era só parte de um plano maior. Quem queria destruir o Arthur de verdade era o Gustavo. E ele usou o próprio filho. Para isso, Arthur fechou os olhos. Respirou fundo. Tudo fazia sentido agora. A confiança cega de Clara em Vinícius. A entrada repentina dele na vida dela. O envolvimento do médico, sempre pelas sombras. As decisões que ele tentava forçar no hospital. Tudo era parte de um plano antigo. Um plano frio, paciente. Esperando o momento certo. O que a polícia diz? Arthur perguntou. A delegada já está com todos os documentos. E agora que temos esse elo familiar, eles vão tratar o caso como organização criminosa. Estão tentando localizar Vinícius. Parece que ele fugiu da cidade ontem à noite, assim que soube da prisão da Clara. Arthur ficou um tempo calado. Depois, disse. Ele vai tentar sumir. Álvaro assentiu. Mas ele deixou rastros. Gabriela se aproximou. Você acha que o Vinícius é o cabeça? Arthur balançou a cabeça. Não, ele é só mais um fantoche. O cérebro por trás disso tudo. É o Gustavo. O silêncio tomou conta do quarto por uns segundos. Arthur olhou pela janela. A cidade lá fora parecia seguir como se nada tivesse acontecido. Mas dentro daquele quarto, a verdade tinha acabado de explodir. Eles me estudaram, ele disse. Sabiam meu padrão de rotina, onde eu andava, o que eu fazia. Sabiam tudo. Clara foi usada para me distrair. Vinícius foi o laço emocional. E o Gustavo foi quem esperou eu baixar a guarda. Gabriela estava visivelmente abalada. Era como se a cada novo pedaço da história, o buraco ficasse mais fundo.
E por quê? Ela perguntou. Por quê? Alguém faria isso com você? Arthur apertou os olhos. Parecia estar puxando algo antigo da memória. Algo que tinha sido enterrado há muito tempo. Eu e Gustavo estudamos juntos. Mesma faculdade. Eu segui para o lado dos negócios. Ele ficou na medicina. Mas teve uma época em que ele tentou abrir uma clínica com meu apoio. Eu recusei. Disse que não confiava nos métodos dele. Depois disso, ele nunca mais me procurou. Sumiu. Agora eu entendo. Aquilo virou mágoa, ódio e paciência, Álvaro completou. E ele criou o próprio monstro. Arthur olhou para o teto, os olhos pesados. Eu achava que a pior dor era ser traído por quem dorme do seu lado. Mas ser caçado por alguém que você nem lembrava mais é pior ainda. Gabriela se aproximou da cama, firme. E agora, Arthur encarou os dois. Agora a gente caça ele. Arthur passou o resto do dia em silêncio. Não por cansaço, mas por escolha. Tava preparando a mente, a energia, o momento. Porque agora não era mais sobre se proteger. Era sobre mostrar quem ele realmente era e fazer quem tentou derrubar ele sentir o que era estar do outro lado da queda. Gabriela, como sempre, ficou por perto. Quieta, mas atenta. Ela sabia que o momento ia chegar. E que quando chegasse, não ia dar para fingir normalidade. Arthur queria que fosse pessoal. Queria que Clara visse com os próprios olhos o homem que ela achava que tinha apagado da história. E queria mais. Que Gustavo e Vinícius estivessem juntos quando a verdade viesse à tona. O plano começou com Álvaro. O advogado acionou a delegada, responsável pelo caso, e propôs uma armadilha. Nada fora da lei. Tudo dentro do que a situação permitia. Vinícius tinha sumido da cidade, mas ainda mantinha contato com um primo distante. E foi por esse primo que eles conseguiram puxar um encontro. O primo recebeu uma mensagem do Vinícius dizendo que ia voltar para buscar alguns documentos, que precisava de grana, que tinha um plano para sair do país. A polícia rastreou o local. Combinado. Um galpão velho, numa zona industrial abandonada da cidade. Antigo depósito de uma empresa falida. Isolado. Perfeito. Arthur soube de tudo. Pediu para estar lá. Eu quero olhar na cara deles, ele disse. Álvaro hesitou. Você ainda tá se recuperando. Não é seguro. Não tô pedindo. Tô indo. Gabriela ajudou a arrumar tudo. Roupa leve, boné, óculos escuros. Carro com vidros fumê. A polícia montou um esquema discreto, com agentes escondidos ao redor do galpão. Sem viaturas visíveis. Tudo na surdina. No dia do encontro, Arthur entrou no carro com ajuda. O corpo ainda doía, mas ele estava mais forte do que nunca. O rosto fechado. O coração acelerado. O sangue quente. Eles chegaram meia hora antes. A polícia já estava posicionada. Álvaro ficou com ele no carro, monitorando tudo. Gabriela foi autorizada a ficar dentro do galpão, disfarçada, fingindo ser da equipe de apoio do primo. O lugar era escuro, cheio de caixas velhas empilhadas, cheiro de mofo e ferrugem. Um lugar onde qualquer coisa podia acontecer. E já tinha acontecido antes. Mas agora era diferente. Agora ia ser o palco do fim. Às 19h32, um carro preto parou em frente ao galpão. 2 homens desceram. Vinícius na frente, Gustavo logo atrás. Gabriela viu de longe e avisou pelo rádio escondido. Os 2 chegaram. Estão entrando. Arthur desceu do carro devagar, com a ajuda de Álvaro. Caminhou até a entrada do galpão. Cada passo era como um soco na parede do passado. Lá dentro, Vinícius andava de um lado para o outro, nervoso. Cadê o primo? Ele disse que ia estar aqui. Gustavo estava mais calmo. Deve estar a caminho. Fica tranquilo. Vinícius não estava tranquilo. Suava, olhava para a porta a todo momento. E então, a porta se abriu. Arthur entrou, sem pressa, sem medo. Vinícius congelou. A boca abriu devagar, como se fosse dizer algo, mas nada saiu. Gustavo demorou 1 segundo a mais para entender. Quando reconheceu o rosto, deu um passo para trás,
quase tropeçando nas próprias pernas. Arthur parou a poucos metros deles. Esperavam. Outra pessoa? Ninguém respondeu. O plano de vocês foi bom, frio, detalhado. Funcionou até certo ponto. Mas esqueceram uma coisa básica. Gustavo tentou se recompor. Arthur, você não deveria estar aqui. Mas tô. E você? Deveria? Silêncio. Vinícius ainda não conseguia falar. O rosto dele era puro pânico. Tava ali, diante do homem que ele acreditava que estava morto por dentro. O mesmo homem que ele tentou apagar usando uma mulher como isca. Você usou a Clara, Gustavo. Usou seu próprio filho. Pra quê? Vingança por um negócio mal resolvido há 20 anos? Você destruiu meu sonho. Gustavo gritou de repente. Me humilhou na frente de investidores. Disse que eu era instável. Você fechou portas. Que eu nunca mais consegui abrir. Arthur deu um passo pra frente. E isso te deu o direito de destruir minha vida? Você não entende. Eu criei o Vinícius sozinho. Ele não tinha nada. Eu prometi que daria uma vida melhor pra ele. E você tinha tudo. Tudo. Eu tinha uma esposa. Você tirou isso de mim. Tinha minha empresa. Você tentou tomar. Tinha minha paz. Você destruiu. Gustavo encarou ele ofegante. Vinícius abaixou a cabeça, como se finalmente tivesse entendido o quanto foi usado. Ele te manipulou, não foi? Arthur perguntou direto a Vinícius. Eu achava que era amor. Vinícius respondeu gaguejando. Mas era tudo. Ele. Ele dizia que a gente só ia ser livre se você saísse do caminho. Arthur olhou para ele com desprezo. Livre? Você nunca foi preso. Só se amarrou no plano de um covarde. A polícia entrou nesse momento. 3 agentes armados cercaram os dois. Mãos pro alto. Sem reação. Gustavo ainda tentou argumentar. Vocês não têm provas. Isso aqui é só teatro. Álvaro entrou com uma pasta nas mãos. Aqui estão as gravações. Conversas, transferências. E o documento do aluguel que você pagava pro Vinícius. Tudo tá aqui. Gustavo ainda tentou correr. Foi contido. Vinícius não se mexeu. Nem tentou fugir. Sabia que o fim tinha chegado. Arthur olhou pros dois uma última vez. Vocês tentaram apagar a minha vida. Mas eu acendi o próprio fósforo e saiu andando, cabeça erguida, alma limpa, pela primeira vez em muito tempo. O galpão estava cercado. Arthur tinha enfrentado cara a cara quem tentou destruir ele. A polícia já estava com as provas. Vinícius de um lado, Gustavo do outro, cada um algemado, cabeça baixa. O silêncio ali dentro era pesado. Era o tipo de silêncio que só aparece quando alguém percebe que tudo acabou. Só que nem tudo tinha acabado. Na confusão da prisão, com agentes entrando, flash de câmera de celular sendo disparado, os gritos de Gustavo tentando negar tudo, ninguém percebeu o detalhe mais importante. Vinícius tinha algo escondido no bolso da calça. Algo pequeno, leve e muito útil para quem está desesperado. Uma chave. Não qualquer chave. Era de uma moto. E não era qualquer moto. Enquanto os policiais se concentravam em levar Gustavo para fora, xingando, cuspindo e tentando virar o jogo com gritaria, Vinícius deu um passo para o lado, como quem só queria respirar. Olhou em volta. Um segundo de descuido. Só isso. Ele correu. Rápido. Desesperado. Cortou pelo fundo do galpão, passou por uma saída de emergência que dava acesso a uma viela lateral que ninguém tinha cercado. Gritaram o nome dele, mas ele já estava na metade do caminho. Gabriela. Correu até Arthur, que tinha voltado pro carro, e avisou. Ele fugiu. Vinícius fugiu. Arthur ficou em choque. Como assim fugiu? Saiu correndo pela lateral. Ele sabia por onde escapar. Ninguém bloqueou a saída dos fundos. Arthur fechou os olhos com força, como se segurasse um soco no estômago. Não era possível. Depois de tudo, o cara ainda tinha deixado uma rota preparada. Vinícius pulou uma cerca, correu por um terreno baldio e chegou até um barracão abandonado que ficava a 3 quadras do galpão. Ali, coberta por uma lona azul rasgada, estava a moto.
Uma 650 cilindradas, potente, com o tanque cheio. Ele subiu em cima sem nem colocar capacete. Ligou com um giro só e acelerou. O ronco do motor estourou o silêncio da noite. Policiais que estavam do lado de fora ouviram e começaram a gritar. Viaturas foram chamadas. Uma perseguição começou ali mesmo. Mas Vinícius já tinha vantagem. Conhecia bem a cidade. Sabia por onde cortar, quais ruas estavam em obra, onde tinha radar desligado. Tudo fazia parte de um plano de emergência. Ele sabia que podia acontecer. E se preparou. Dentro do carro, Arthur socava o painel com a mão esquerda. A gente teve... Ele! Tava na minha frente, Álvaro, do banco do passageiro, tentava manter a calma. A polícia vai pegar ele. Não tem pra onde fugir. Ele é esperto demais. Não vai pra aeroporto nem rodoviária. Vai se esconder, sumir, mudar o nome se for preciso. Gabriela, no banco de trás, falava com um policial pelo celular. Eles estão tentando interceptar no anel viário. Tem bloqueio sendo montado nas saídas da cidade. Mas tá difícil. Ele tá usando um caminho de bairro, cortando tudo. Arthur abaixou a cabeça. Sentia o sangue ferver. O corpo tremia. Era como se um fantasma tivesse escapado bem na hora em que ele pensava estar livre. Vinícius cruzou uma das pontes da cidade em alta velocidade. Por pouco não bateu num caminhão que vinha na contramão. Entrou em uma área de chácaras afastadas, onde o sinal de celular era fraco. Desligou o rastreador do telefone e jogou o chip fora, dentro de um bueiro. Tudo no automático. Ele sabia que só precisava de 24 horas. Era o tempo para chegar até a casa de um amigo de infância, alguém que devia favores, alguém fora do radar. Lá, já tinha um RG falso esperando. Um novo nome, um novo CPF, uma nova chance. A moto sumiu da estrada e entrou num caminho de terra, cercado por mato alto. Um esconderijo perfeito, por enquanto. Na delegacia, Gustavo surtava. O que vocês estão fazendo? Ele vai sumir. O idiota fugiu. Eu avisei que ele não era confiável. Um dos policiais bateu na mesa. Cala a boca, Gustavo. Você vai responder pelo que fez. E se o seu filho fugir, você vai afundar com ele. Do lado de fora, Arthur chegava, com a ajuda de Gabriela. A delegada veio recebê-lo. Eu sei que parece que tudo desandou. Ela disse direta. Mas a gente vai pegar ele. Já temos alerta nacional emitido. A imagem dele vai estar em todas as rodoviárias, aeroportos e divisas. Arthur não respondeu de cara. Só ficou olhando para o chão. Depois levantou os olhos e disse: Eu não quero só pegar ele. Quero que ele veja que tudo foi em vão. A delegada assentiu. Ele vai ver. Mais tarde, Gabriela entrou no quarto de Arthur no hospital. Ele tinha voltado para terminar o tratamento. A recuperação era lenta, mas agora não era mais o corpo que doía. Era a mente, a sensação de que o fim ainda não tinha chegado, de que a peça mais instável do quebra-cabeça ainda estava solta. Você acha que ele vai sumir para sempre? Gabriela perguntou, sentando ao lado da cama. Arthur demorou. Depois, respondeu. Eu acho que ele vai voltar. Por quê? Porque ele é igual ao pai. Orgulhoso demais para aceitar perder. Gabriela segurou a mão dele com força. Então a gente espera. Ele olhou para ela. Sério, cansado, mas firme. E dessa vez, a gente vai estar pronto. 4 dias. Foi o tempo que Vinícius conseguiu ficar fora do radar. Durante esse tempo, o nome dele apareceu em todo lugar. Sites de notícias, programas policiais, redes sociais. A foto dele, com aquele rosto que antes era apenas o bonitão misterioso, agora estava colada em cartazes com a palavra procurado escrita em vermelho. Mas mesmo assim, ele conseguiu fugir. Porque não se escondia em lugar óbvio. Não se misturava com estranhos. Ele usava os buracos certos, as pessoas certas e a estratégia errada. Achava que ainda podia escapar. A moto foi abandonada na zona rural, jogada num matagal perto de um córrego. Um fazendeiro achou e chamou a polícia.
Era a primeira pista concreta. O segundo passo veio de um erro bobo. Uma compra em dinheiro feita numa mercearia pequena, no meio do nada, com uma nota de R$50 que estava marcada com um código de investigação. Era parte de uma ação da polícia local contra tráfico de veículos. Por sorte, ou azar de Vinícius, ele pegou justamente uma dessas. Com essa informação, a polícia cruzou o horário da compra com a câmera de segurança da rua e conseguiu identificar o carro que ele usava. Um Uno velho, prata com placa fria. O carro tinha sido emprestado por um conhecido de infância, um sujeito que já tinha ficha suja e que achava que estava ajudando num problema de casal. A polícia seguiu a trilha, não com pressa, mas com precisão. Enquanto isso, Arthur continuava no hospital. Tinha voltado a andar com ajuda. Os médicos diziam que a recuperação era melhor do que esperavam, mas ele não falava muito. Não sorria. Passava horas sentado na varanda do andar superior, olhando a rua lá embaixo, como se esperasse ver Vinícius virando a esquina, como se esperasse o momento final. Gabriela continuava firme ao lado dele. Era mais do que uma enfermeira agora. Era a única pessoa que ele confiava. Ela trazia café, puxava conversa, falava do que estava rolando no noticiário. Tentava distrair, mas ele sempre voltava para o mesmo assunto. Quando ele cair, eu vou estar pronto. Na tarde do 5º dia, a polícia recebeu uma denúncia anônima. Um funcionário de um posto de gasolina viu o carro do cartaz parado ali, no meio da tarde. Disse que o motorista estava nervoso, olhava o tempo todo para trás e que parecia reconhecer o rosto da televisão. Os policiais foram discretos. Chegaram sem sirene, sem farda visível. Cercaram o posto pelos fundos. Quando Vinícius viu que não, dava mais para correr. Tentou arrancar com o carro, mas já era tarde. Uma viatura parou bem na frente dele. Outro carro bateu no para-choque de trás. Ele ficou preso. Saiu com as mãos pro alto, o rosto suado, os olhos vermelhos. Não chorava, mas também não enfrentava. Tava no modo acabou. Foi algemado, no capô do carro. Um dos agentes leu os direitos dele. Outro tirava fotos. Não tinha grito, não tinha drama. Só um silêncio pesado de quem sabia que o último passo tinha sido dado. Enquanto isso, no hospital, Arthur estava sentado tomando café quando a delegada chegou. Não foi com pompa. Entrou devagar, com um envelope na mão. Ele foi preso, ela disse, firme. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos, depois olhou para ela. Como? Numa estrada perto de Itapeva. Tentou fugir de novo, mas não teve chance. Gabriela entrou bem nessa hora. Ouviu a notícia e ficou parada, esperando a reação de Arthur. Ele pegou o envelope que a delegada entregou. Dentro, havia uma cópia da ficha policial, fotos da abordagem e uma anotação sobre o depoimento que Vinícius ia prestar no dia seguinte. Ele vai tentar negar, Arthur falou. Talvez, disse a delegada. Mas a gente tem tudo. Gravações, prints, transferências e o depoimento do pai dele. O Dr. Gustavo entregou ele inteiro. Jogou Vinícius no fogo para tentar reduzir a própria pena. Arthur não ficou surpreso. Aquilo era o típico de alguém como Gustavo. Pai do ano. Ele disse, com um riso amargo. A delegada ficou mais uns minutos. Explicou os próximos passos. Depois se despediu. Quando saiu, o quarto ficou em silêncio por um tempo. Gabriela sentou ao lado dele, olhando para a rua lá embaixo. Tá sentindo o quê? Arthur demorou. Depois respondeu. Alívio e cansaço. Você venceu, Arthur. Não, eu sobrevivi. Ainda tenho que reconstruir tudo. A empresa, minha cabeça, minha vida. Gabriela segurou a mão dele. E você não vai fazer isso sozinho. Arthur virou o rosto devagar e olhou nos olhos dela. Pela primeira vez em dias, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas de verdade. O telefone do quarto tocou. Era Álvaro. A imprensa já sabe da prisão. E estão pedindo entrevista com você. Não quero. Tudo bem. Mas, se quiser contar sua história um dia,
O Brasil inteiro vai escutar. Arthur desligou sem responder. Lá fora, o céu começava a escurecer. Mas dentro do quarto, pela primeira vez em muito tempo, a paz começava a voltar. Arthur recebeu alta numa manhã nublada. Não chovia, mas o céu estava todo cinza, parecendo ainda em dúvida se abria ou fechava. Ele saiu do hospital empurrando a cadeira de rodas sozinho, recusando ajuda. Gabriela foi ao lado, claro, mas sem interferir. Só observava. Respeitava o tempo dele, o silêncio dele e, acima de tudo, a dor dele. Não era mais o mesmo homem, não mesmo. O corpo mais magro, o rosto mais fechado, os olhos fundos. Mas ao mesmo tempo, tinha algo novo ali. Um olhar que já tinha encarado a morte e voltado. Um tipo de força que só quem passa pelo inferno carrega de volta. O carro do advogado estava esperando na porta. Álvaro abriu o porta-malas, guardou as poucas malas que Arthur levava e ficou em pé, com cara de quem ainda não acredita no que viu. Nunca imaginei que a gente ia sair dessa desse jeito, disse, sincero. Arthur respondeu só com um aceno, de cabeça. Queria ir embora dali. Ver outra paisagem. Respirar um ar novo. Ele não quis voltar para a mansão. A casa, agora vazia, era um lugar pesado demais. Cheia de memórias falsas, armadilhas, mentiras. Pediu para ir para um apartamento pequeno, num bairro mais afastado, onde ninguém o conhecia. Não queria porteiro puxando papo, vizinho perguntando da recuperação. Nada. Queria paz. Os primeiros dias foram duros. Difíceis mesmo. Ele acordava no meio da noite, suando, com o som do carro batendo, o rosto de Clara chorando falso, a voz do Vinícius dizendo: "Confia em mim." Ficava sentado na beirada da cama, sozinho, respirando fundo. Às vezes dormia na poltrona, com a TV ligada, só para não ficar no escuro. Gabriela ligava todos os dias, às vezes só para ouvir ele respirar, às vezes para falar besteira, às vezes para não falar nada. "Já comeu?" "Tô tentando." Saí um pouco. Fui até a varanda. Ela não forçava. Só tava ali. Um dia, ela apareceu de surpresa. Levou pão de queijo e café quente. "Achei que a gente podia tomar café da manhã junto", disse com um sorriso. Arthur olhou para ela como se não entendesse. Depois abriu espaço na mesa e apontou a cadeira. "Senta." Ali foi o começo da mudança. Aos poucos, ele voltou a mexer nas coisas da empresa. Chamou Álvaro para organizar documentos, revisar contratos, trocar senhas, fechar acessos que Clara ainda tinha. Pediu para revisar todas as contas, todo o caixa, toda a movimentação dos últimos 2 anos. Queria limpar a bagunça que deixaram. No primeiro dia no escritório, os funcionários ficaram em choque. Ninguém sabia que ele voltaria tão cedo. Nem que voltaria andando com o rosto firme, a voz clara e sem rodeios. "Eu não vou fazer discurso, só quero trabalhar. Quem não tá comigo pode sair agora." Ninguém saiu. Arthur passou a chegar cedo e sair cedo. Dava bom dia olhando nos olhos, mas sem puxar assunto. Evitava jornalistas, cancelava reuniões com gente que ele não confiava mais. Começou a chamar gente nova, mais jovem, com ideias limpas. Gente sem ligação com o passado. Na vida pessoal, ele também foi cortando, o que não fazia sentido. Vendeu 2 carros. Doou metade das roupas. Parou de frequentar os lugares de sempre. E aos poucos, foi reconstruindo uma rotina que cabia no novo Arthur. Menor, mais simples, mais verdadeira. Clara ainda aguardava julgamento. Tinha mudado de advogado 3 vezes. Tentava provar que foi manipulada, que não teve intenção real de matar. Mas os áudios, as gravações e a tentativa no hospital eram provas demais. A chance de sair limpa era praticamente 0. Vinícius também esperava o julgamento. Preso. Silencioso. Tentou negociar delação, mas ninguém quis ouvir. Gustavo, isolado numa cela, odiado por colegas de profissão, sem licença para voltar a exercer medicina, e com uma pena pesada pela frente.
Arthur não acompanhava o caso com frequência. Sabia que a justiça estava fazendo o trabalho dela, e isso bastava. Um sábado à tarde, ele estava sentado na varanda do apartamento, olhando o céu, dessa vez azul, quando Gabriela chegou de novo, dessa vez com uma mochila. Vim passar o fim de semana aqui. Se você deixar. Arthur olhou para ela, sem reação. Eu trago o café, você lava a louça. Fechado? Ele riu. Um riso curto, mas honesto. Fechado. Naquela noite, eles assistiram filme no sofá. Com o som baixo, uma coberta fina e o tipo de silêncio bom. O silêncio de quem não precisa explicar nada, nem forçar nada. Antes de dormir, Arthur falou algo que Gabriela não esperava. Obrigado por não desistir de mim, ela respondeu de um jeito simples. Eu só fiz o que qualquer pessoa de verdade faria. Arthur ficou olhando para o teto, respirando, fundo. Tomara que o mundo ainda tenha mais pessoas de verdade. Gabriela sorriu, já com os olhos quase fechando. Tem. Você só precisa começar a confiar de novo. E ele, pela primeira vez desde o acidente, pensou que talvez ela tivesse razão. 3 meses depois de tudo, a vida de Arthur parecia, enfim, ter entrado nos trilhos. Não era a mesma vida. Era uma outra. Menor, mais silenciosa, mas com menos peso nas costas. A empresa estava estável, os processos estavam rolando, Clara e os outros ainda aguardavam julgamento. Gabriela agora fazia parte da rotina dele. Presente nos cafés da manhã, nos passeios leves de fim de tarde, nos silêncios que não precisavam ser quebrados. E Arthur, mesmo com as cicatrizes internas ainda ali, tinha reaprendido a respirar, ele. Achava que já tinha visto tudo, que nada mais o surpreenderia, que toda a peça do quebra-cabeça já tinha sido encaixada. Mas ele estava errado. Era uma quarta-feira de manhã quando Álvaro ligou. Preciso te encontrar. Pessoalmente. Arthur estranhou o tom. Não era urgente, mas também não era leve. Aconteceu. Alguma coisa? Aconteceu. E é grande. 2 horas depois, estavam sentados no mesmo escritório de sempre. Arthur de um lado da mesa, Álvaro do outro. No meio, um envelope pardo, grosso. O que é isso? Arthur perguntou. É algo que apareceu numa investigação paralela e envolve tudo o que você viveu, inclusive antes do acidente. Arthur olhou para ele, sério. Pode falar. Álvaro abriu o envelope e tirou alguns papéis. Cópias de documentos antigos, fotos em preto e branco, laudos médicos, cartas datadas dos anos 90. O nome do Vinícius completo é Vinícius Duarte Pinto. Isso você já sabia, mas o que não sabíamos é que esse sobrenome, Pinto, vem da mãe. A Vera Duarte. Arthur assentiu. Isso o Gustavo nunca negou. Ela é a mãe do Vinícius. Exato. Mas tem uma coisa que ele sempre escondeu. Que Vera foi internada em uma clínica psiquiátrica nos anos 90. Por mais de 5 anos. Motivo: surto psicótico com traços de paranoia. E sabe qual era o centro de tudo que ela dizia? Arthur balançou a cabeça, confuso. Você. Arthur franziu a testa. Como assim? Eu? A Vera dizia que você tinha roubado o futuro dela, que era responsável por tudo de ruim na vida dela, que você tinha prometido algo e depois fingido que ela não existia. Arthur se inclinou na cadeira, chocado. Isso não faz sentido. Eu nunca nem me envolvi com essa mulher. Mas ela dizia que sim, insistia nisso. O nome dela apareceu em uma festa da faculdade, no último ano do curso. Ela era assistente de laboratório. Não tem registro de contato entre vocês, mas ela tinha uma obsessão por você. Guardava fotos, bilhetes que ela mesma escrevia e fingia que eram de você. Arthur levou a mão à boca, assustado. Meu Deus. Quando ela saiu da clínica, ficou sob os cuidados do irmão. E 1 ano depois, engravidou. Do Gustavo. Arthur ficou em silêncio, processando. Eles eram primos de 2º grau. Criaram o Vinícius juntos. Mas Gustavo nunca contou pro garoto sobre a internação da mãe. Nem sobre o passado dela com você.
Arthur levantou e começou a andar pela sala. Então, toda essa raiva do Gustavo, esse plano, essa vingança, começou lá? Começou com a obsessão da mãe. Ela alimentou isso nele. Colocou na cabeça dele que você era o culpado, pela dor dela, que você tinha acabado com a vida dela. Arthur se virou devagar, olhos cheios d'água. E ele passou isso pro filho. Álvaro assentiu. Vinícius cresceu ouvindo que você era o inimigo, mas não sabia o porquê. Só seguia a raiva do pai, e quando surgiu a chance de se infiltrar na sua vida, ele topou. Arthur caiu sentado de novo, como se o corpo não aguentasse mais segurar tudo. Eu passei meses achando que era uma vítima de traição, depois de um plano, depois de um crime, mas era mais do que isso. Era uma história que começou antes de eu perceber que estava dentro dela. Álvaro entregou a última folha do envelope. Uma carta da própria Vera, escrita à mão, mas nunca enviada. Arthur leu em silêncio. Nela, ela pedia desculpas a Vinícius. Dizia que se arrependeu de ter passado tanto ódio adiante, que só queria ter sido notada, que Arthur não fez nada e que tudo era coisa da cabeça dela. Mas já era tarde. Arthur dobrou a folha devagar, com as mãos tremendo. Eles construíram uma guerra, baseada numa mentira. Gabriela entrou na sala sem saber do que se tratava. Viu Arthur com o rosto pesado e parou na porta. Tá tudo bem? Arthur olhou para ela, depois para Álvaro e respondeu. Agora tá, porque finalmente acabou. Ele sabia que a história que destruiu a vida dele nem era sobre ele de verdade. Era sobre uma mentira antiga, uma mágoa sem base, um rancor que passou de geração para geração. Mas agora, aquilo não o definia mais, ele era Arthur. E estava livre.